O Senhor disse a Moisés: Faça a parte de dentro da tenda sagrada com 10 cortinas de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Nessas cortinas serão bordadas figuras de querubins. Cada cortina deverá ter 12,5 metros de comprimento por 1,80 metros de largura. Costure 5 delas umas nas outras, formando assim uma só peça. Faça a mesma coisa com as outras 5. Ponha laçadas de tecido azul na beirada de fora da última cortina de cada uma das 2 peças de cortinas. Faça 50 laçadas para a beirada da cortina de cada peça, de modo que fiquem de frente umas para as outras. Faça também 50 prendedores de ouro e com eles junte os 2 jogos de cortinas para que formem uma só peça. Faça uma cobertura para a tenda com 11 pedaços de pano feitos de pelos de cabra. Os pedaços deverão medir 13,30 metros de comprimento por 1,80 de largura. Os 11 pedaços deverão ser exatamente iguais. Costure 5 pedaços uns nos outros, formando uma peça, e os outros 6 formando outra peça, ficando o 6º pedaço dobrado na parte da frente da tenda. Ponha 50 laçadas na beirada do último pedaço de cada peça e junte as 2 peças com 50 prendedores de bronze para que assim formem uma cobertura só. A metade da cortina que sobrar ficará pendurada na parte de trás da tenda. Os 45 centímetros que sobrarem de cada lado das cortinas cobrirão a tenda. Faça mais uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e em cima desta coloque outra cobertura feita de peles finas. A cobertura e as cortinas do tabernáculo. Êxodo capítulo 26, versículos 1 a 14. Havia 2 camadas de cobertura e 2 camadas de cortinas. As coberturas consistiam de uma peça externa de peles de texugos e uma interna de peles de carneiro tingidas de vermelho. A camada externa das cortinas era de peles de cabra e a camada interna de linho fino com azul, púrpura e carmesim. A camada externa é corretamente chamada a tenda e a interna o tabernáculo. Vamos considerá-las no seu caráter típico como apontado para Cristo, em quem o Pai habitava, e também apontava para a Igreja de Deus em conjunto e os santos individualmente, em quem ele agora habita e anda. Primeiro, a cobertura de peles de texugos. Esta era a camada mais externa e visível, protegia contra os raios ardentes do sol e contra as tempestades do deserto, e não tinha parecer ou formosura, nem beleza exterior que atraísse o olhar dos homens. O tabernáculo era todo glorioso por dentro, com tábuas revestidas de ouro e cortinas bordadas, mas isto só era visto pelo sacerdote ungido de Deus que entrava no lugar santo. A pele de texugos é mencionada mais uma vez nas Escrituras em relação às sandálias, para separar e proteger os pés dos redimidos de Deus das areias escaldantes do deserto. Ezequiel, capítulo 16, versículo 10. Portanto, a pele de texugo está ligada com separação e com o caráter peregrino terreno do povo de Deus. Ela os protege contra aquilo que os machucaria. O tipo tem a sua resposta completa no Senhor Jesus Cristo, enquanto ele andou aqui na terra, desejável entre os mais desejável, que carrega a bandeira entre 10.000, o primeiro entre 10.000. Para aqueles que o conheciam, no entanto, desprezado e rejeitado dos homens. A visão desfigurada do homem de dores não tinha nenhum encanto para os homens do mundo. Eles viram um homem solitário, sem um lar terreno. Viram-no chorar e ouviram-no suspirar, mas não o desejaram, nem procuraram saber de onde ele viera. Para eles, era suficiente saber que ele era o carpinteiro, o filho de Maria, o Nazareno. Com escárnio, zombeteiros e gracejos ofensivos, eles apressaram o homem de dores até a morte.
e morte de cruz. Que as nossas almas possam contemplar aquela cena com fervor. A fronte coroada de espinhos, a turba cruel e insensível, o vitupério sórdido e vil que eles amontoaram sobre o amado e santo sofredor, tal era o mundo de então, e tal foi o tratamento dado ao Filho de Deus, tal é ainda o mundo e o será até o fim. Ao contemplarmos aquele rosto bendito, nós nos tornaremos semelhantes a ele, e ao tornarmos-nos semelhantes a ele, iremos sofrer vergonha e opróbrio pelo seu nome. Quão pouco deste vitupério é conhecido pelos santos de Deus. Muitos agora reinam onde ele foi lançado fora e são honrados onde ele foi escarnecido. É assim com você, amado? Você já conquistou o sorriso aprovador do mundo? O seu nome é famoso e estimado entre os seus inimigos? Se é assim, você certamente é muito diferente do seu Senhor. Entretanto, a ofensa da cruz e o vitupério de Cristo ainda permanecem para todos os que seguem o desprezado e rejeitado Nazareno. Sofrimento e vergonha acompanharão os seus passos. Lágrimas e choros muitas vezes marcarão o seu caminho, mas o tempo de reinar virá e que possamos esperar por isso com paciência. O Nazareno ainda se assentará sobre o seu trono. A sua mão, traspassada, segurará o cetro do poder universal, e na sua fronte, uma vez rudemente coroada de espinhos, estarão muitas coroas de glória. A pele de texugos será removida, e uma igreja gloriosa será apresentada ao seu noivo celestial. 2. A cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho. Este é o tipo de consagração até a morte. O carneiro era usado para sacrifício, especificamente na consagração do sacerdócio, Levítico capítulo 8. Assim como o cordeiro tipifica o Jesus manso e humilde, submisso até a morte, o carneiro fala do vigor e da força do Senhor, e daquele firme propósito de coração que o levou, sem reservas, mesmo até a morte, no caminho de devoção a Deus. A pele de carneiro posta sobre o tabernáculo nos faz lembrar da separação da igreja para Deus, assim como o sangue posto sobre a orelha, a mão e o pé do sacerdote nos faz lembrar dos nossos membros sendo redimidos e purificados por ele. Consagração é uma coisa muito real e intensamente prática. Não é uma ação externa, mas um firme e profundo propósito de coração inclui muito mais do que é atribuído ao termo por aqueles que falam de consagração total. É muito fácil cantar com os lábios: tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma eis aqui, mas será que estamos verdadeiramente preparados para isso? Aprendemos o verdadeiro significado de consagração total ao lado da cruz. Aquele santo, aquele ser consagrado que manifestou o firme propósito de ir ao lugar de morte, desprezando a afronta, é o exemplo e a medida dessa consagração total. Somos chamados a seguir nos seus passos e a entregar a nós mesmos a Deus. Certa vez um apóstolo pôde dizer: estou pronto para morrer pelo nome do Senhor Jesus, e ele sofreu a perda de tudo por Cristo. Vivemos numa época negligente. A graça é pregada, mas ouve-se muito pouco sobre as suas exigências. As reivindicações de Cristo como Senhor são reputadas como não essenciais, e a verdadeira devoção é considerada uma legalidade. Quão bom é saber que o nosso Senhor pode avaliar devidamente, e um dia Ele reconhecerá aquela verdadeira consagração que trouxe sobre os seus amados, aqui, o juízo impiedoso dos seus irmãos carnais e a calúnia e escárnio do mundo. A sua mão
ainda irá enrolar as peles de texugos que agora o encobrem, e que nós possamos esperar pacientemente por isso. 3. As cortinas de pelos de cabra. Elas são os memoriais da expiação feita. A oferta diária pelo pecado era um bode, Números capítulo 28, versículo 15, e para a purificação do pecado, o bode era a vítima escolhida. Veja Levítico capítulo 16. A cortina dupla pendurada sobre a porta talvez indica que a única maneira de se aproximar de Deus era através da remoção do pecado, e que o memorial disto estava continuamente diante dos olhos do sacerdote quando ele entrava no santuário de Deus. As cortinas eram unidas por laçadas de pelo de cabras e colchetes de cobre. Isto nos faz lembrar que a única união aprovada por Deus precisa ser em justiça e santidade. Não pode haver tolerância do mal na santidade, nem frivolidade com o pecado. 4. As cortinas de linho fino. Eram somente visíveis ao sacerdote do interior do lugar santo e representam as glórias de Cristo em ressurreição e dos seus santos como ressuscitados com ele. O linho fino fala de pureza e justiça. O azul é a cor própria do céu e fala do caráter celestial do Filho de Deus. O carmesim é a cor da terra e faz-nos lembrar do seu caráter terreno como Filho do Homem. A púrpura é uma combinação de azul e carmesim e aponta para aquele tempo quando a glória do celeste e a glória do terrestre terão seu centro e manifestação na sua pessoa bendita. O querubim fala da sua majestade e poder. As cortinas eram unidas e ajuntadas por laçadas de azul e colchetes de ouro, e assim as várias cortinas eram transformadas em um tabernáculo. Os santos, na posição de ressurreição com Cristo, estão agora todos unidos, perfeitamente ajustados, em união divina e celestial. A plena demonstração e manifestação disto será vista em glória, mas a fé, mesmo agora, discerne enquanto comunga com Deus dentro do seu santo templo e busca reconhecer e descansar sobre isto em sujeição à sua palavra, em meio à discórdia e divisão do tempo presente, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios capítulo 4, versículo 4.